Conferência Pais e Filhos 2024. Filhos órfãos de pais vivos. Eu gostaria de chamar aqui o reverendo André Mira. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Vou fazer uma rápida apresentação, mas depois você complementa, tá? O reverendo André, a gente estudou um tempo junto no seminário, né? Faz um pouquinho de tempo, 2 anos e meio, né? Estudamos juntos no Seminário Teológico Batista Nacional. Hoje ele é pastor na Igreja Batista de Perdizes, que foi a igreja que o pastor Enéas pastoreou, né? E aqui a casa é sua, sinta-se à vontade, que Deus use muito sua vida, e você pode terminar a sua apresentação, então, tá bom? Amém. Legal. Vamos legal. aplaudir mais uma vez. Tudo bem, gente? Alegria estar aqui, uma alegria mesmo, alegria porque eu falei para a Carla que eu tenho essa memória, né? Nós dois éramos jovens, né, Carla? Nós éramos, só eu era jovem? Só eu envelheci, é verdade. Estou envelhecendo mesmo, 52 anos agora, vivendo, parece que eu tenho 30, né, gente? Fala a verdade. Quando eu chego no mercado e alguém me chama moço, eu falo, Deus abençoe até a última geração. Não é sempre que isso acontece, mas quando acontece eu abençoo. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado, pastor. Obrigado, Carla. É um prazer servir o corpo de Cristo. Bom, a história é assim. Vivia eu na Inglaterra, onde passei entre Israel e Inglaterra 17 anos da minha vida, depois de casado. A vida estava correndo bem, já era um cidadão britânico, já tinha uma filhinha, a Camila, que hoje tem 15 anos. E aí comecei a entender no meu coração que Deus nos traria de volta para o Brasil, depois de todo esse tempo vivendo fora. Nasceu o nosso segundo filho. E aí fechou aquele momento, fala, caramba, agora eu tenho um casal, uma menina, um menino, tudo deu certinho, engravidou na hora certa. Sabe quando você faz o planejamento ali? Pra você ter uma ideia, nós demoramos 12 anos para ter o primeiro filho, porque estávamos no campo missionário. E aí, quando veio o André, essa figura que você está vendo aí na foto, chegou e foi alegria total em casa. Até que eu entendi, depois quando ele tinha ali perto dos 3 anos, que nós iríamos voltar para o Brasil, foi quando eu assumi a Igreja Batista em Perdizes, mas o André começou a demonstrar que ele não era como as outras crianças. E aí o seu mundo, literalmente, para usar a poesia da música brasileira, da famosa Maísa, o meu mundo caiu. E literalmente, é assim que você se sente num luto danado, você não sabe o que fazer, a sua cabeça vai para 1000 lugares, como vai ser agora a minha vida, o que vai acontecer comigo. Imagina nesse tumulto voltando para o Brasil depois de 17 anos. E foi muito difícil esse período, foi muito difícil porque primeiro não conheciam as pessoas que eu iria pastorear. Eu voltava para uma realidade que eu já tinha saído há muito tempo e era tudo diferente, 17 anos, muitas coisas mudam. E aí eu comecei a viver aquele momento, eu vou ter que encarar isso, vou ter que fazer os diagnósticos do meu filho, entender exatamente se é ou não é. A gente sempre tem uma esperançazinha, não, daqui a pouco vai passar e vai voltar tudo ao normal. Você vai se enganando. Todo pai de neurodivergente sabe o que eu estou dizendo. Até que começamos a entender aqui no Brasil, nas clínicas, nos profissionais da saúde, e foi declarado aquilo que você ganha, que é o diagnóstico, aí você leva aquilo para casa e fala, e agora, o que eu faço? Nesse momento, a tua cabeça assim vai para o... Gente, não fica só no hoje, ela fica já em quando você for morrer. Você vai para esse lugar, você vai para o lugar, por exemplo, caramba, então a gente não vai jogar bola, então a gente não vai fazer isso, então a gente não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo. Gente, você perde o chão. E eu comecei a brigar com Deus, seriamente, falei, caramba, Deus, já não era suficiente aquele bando de joio, que tem joio e trigo, né, pastor? Que eu tenho que cuidar. Já não era suficiente ter que cuidar lá na igreja, de pastorear pessoas, cuidar de pessoas o tempo inteiro da vida, a morte, do nascimento, ao funeral. E agora eu chego em casa e tenho ali uma situação que demanda muito, que vai demandar muito, brigas. E eu estou dando essa introdução porque quando a Carla me mandou o tema dessa conferência, isso me fez lembrar desse momento. Me fez lembrar de um momento que eu acho que todo pai e mãe, quando se depara com essa informação, sem querer,
algo que acontece no inconsciente, a gente pensa em literalmente deixar um filho órfão. Não é consciente, porque é meu filho, é minha filha. Mas você fica naquela, como que eu vou lidar? Será que eu vou conseguir ser o pai que essa criança vai precisar? Será que eu vou conseguir seguir a minha vida? Será que a minha esposa vai conseguir? Será que nosso casamento, como é que vai ser? É por isso que, isso é fato estatístico, um número enorme de mulheres que são abandonadas pelos seus maridos quando recebem a notícia de um filho, por exemplo, autista. Isso é estatística, muitos homens fogem, somem. E aí você começa a digerir tudo isso, eu digerindo tudo isso, falando, Senhor, o que eu faço? Eu lembro que um dia eu sentei na sala, estava sozinho, vivendo essa agonia, até que eu falei, Senhor, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? O que eu faço? E naquele momento veio no meu coração com muita clareza, que eu tinha 2 caminhos. O primeiro caminho era eu entrar num vale de uma depressão e de uma negação e de, literalmente, fazer o meu filho virar órfão de pai vivo, cara. Ou eu assumiria isso e transformaria essa dor. Eu acho que eu tenho que ser bem claro. Porque hoje eu vejo as redes sociais, parece que tem um monte de pai assim fugindo de si mesmo, dizendo, isso é maravilhoso. Desculpe, maravilhoso? Maravilhoso você ter um filho surtando, nos casos mais graves, batendo sua cabeça na parede. É maravilhoso. É que tem que ficar bom na foto do selfie para mostrar para todo mundo que você é um super pai, super mãe. Não, não é maravilhoso. É bastante difícil. É bastante desafiador. Mas eu falei, Senhor, o outro caminho é eu transformo essa, então, dor em missão. Eu transformo esse sofrimento em missão. E isso calou meu coração. Eu falei, ok, Senhor, então eu vou ficar em pé e vou transformar esse sofrimento em missão. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como será. Vai ser difícil, eu tenho certeza disso. Mas eu dependo de Ti. Eu dependi do Senhor até aqui, o Senhor cuidou da minha vida até aqui. Então o Senhor vai cuidar, porque afinal de contas, quem fez Ele foi o Senhor. Quem nos deu foi o Senhor. Quem colocou essa herança, essa flecha em nossas mãos, foi o Senhor. E como a sua palavra diz, o Senhor faz seres diferentes também para demonstrar a sua glória. Então, Senhor, eu estou aqui. E assim começou a jornada deste entendimento. Então, primeiro eu falei, não, ele não vai ser órfão, ele vai ter pai, e eu vou cuidar, e eu vou lhe cuidar todos os dias, e eu vou aprender para saber como lidar com ele. Eu confesso, Carla, que ouvindo você aqui falar dos filhos e da forma que a gente trata os filhos, e toda a coerência que você falou, eu falei assim, seria muito legal se depois dessa conversa a gente tivesse uma cadeira e falasse assim, então, como que a gente faz agora com o neurodivergente? Porque às vezes é tudo o contrário. É tudo o contrário. Não dá certo. Ali não dá certo. Ali é uma outra forma de lidar. E aí eu comecei a lidar com ele, comecei a estudar. Meio ainda sem esperança, meio ainda sem saber o que iria acontecer, mas sabendo que ali eu estaria. E aí chegou o dia dessa foto, e é por isso que eu começo com ela. Essa foto, como você está vendo, ele está lá tentando me imitar, né? Porque eu uso colarinho clerical, eu nasci num lar metodista anglicano, então isso faz parte da minha história de vida, desse símbolo do pastor, é por isso que eu uso, é minha forma de servir. E tá muito legal também quando ando pela feira, as pessoas falam, benção seu padre, eu falo, Deus te abençoe, meu filho. Eu nunca paro para explicar. Hospital, então, quando eu faço capelania, padre, você pode vir aqui? Posso, meu irmão, vem cá, qual é o problema? Eu vou orar por um membro da igreja e oro por 10 outras pessoas, né? Está tudo resolvido. E esse dia, o André, ele foi atrás da minha roupa, foi ele que colocou a roupa. A única coisa que eu fiz aí foi arrumar o cinto, porque ele não conseguia nas habilidades fechar o cinto. Mas ele pôs a roupa e chegou na sala, e foi lindo que eu estava com a câmera, porque eu estava vendo o movimento. Ele ia, mostrava, ele é não verbal. Então ele colocava o sapato, colocava a calça, e ele vinha, me mostrava e corria. Falei, meu Deus, ele não esqueceu de nenhum detalhe. Quando ele se apresentou dessa forma e parou na minha frente, eu estava com a câmera na mão, eu tirei. E naquele dia, ficou bem claro no meu coração que ele iria me imitar.
E aquele dia, parece que Deus me deu essa responsabilidade. Você vai ser essa pessoa do lado dele. Você vai ser esse pai, você vai ser esse amigo. Você talvez não vai sentir tudo o que você gostaria de sentir. Por exemplo, sabe aquele bando de beijo, mãe, que você falou que recebe? Então, com os autistas são diferentes. Ele nunca espontaneamente vai chegar para ele: papai, chegou em casa, eu te amo. Papai, ele não tem esse formato de expressão. Então, você vive com essas angústias de que eu tenho que ser um modelo, mas um modelo que não seja, guarda isso, seja alimentado pelas relações esperadas como normais, como o filho beijar o ombro, você, sai daqui. Você começa a entender que você vai ter que ser o pai, o amigo, que vai caminhar juntos, e na força, literalmente, do Senhor. Por isso que um pai e uma mãe de um neurodivergente sem a graça de Deus, gente, é terrível. E por isso que acontece tudo que você vê na mídia o tempo inteiro. Desgraça em cima de desgraça, em cima de desgraça, é muito triste. E aí eu olhei para ele e falei: ok, Senhor, então eu vou decidir por isso, eu vou ser esse amigo, eu vou ser esse pai, eu vou ser esse modelo, e que ele me imite. Que ele me imite no tato, que ele me imite nas reações. Exemplo. Se você ficar nervoso na frente de um autista, e lembre-se que isso tudo sempre depende do grau e do nível, porque é um espectro, tem várias manifestações. Mas dentro do meu contexto, se você ficar nervoso, se você levantar a voz, você já está causando uma angústia, uma dor nele. Quantas vezes você já gritou na frente de seus filhos? Quantas vezes você já demonstrou alguma raiva? E não necessariamente com eles, com a vida, com qualquer coisa. Às vezes no trânsito você faz uma besteira dessa, não é? E com ele não, você tem que ficar zen o tempo inteiro. Você tem que ficar calminho o tempo inteiro, o tempo inteiro. Não, a casa está caindo, você... jogou tudo no chão. Vem aqui, vamos para cá, ó. Aqui, ó, tá bonitinho. É uma loucura isso, gente. Por quê? Porque não tá corrigindo? Não, é porque a correção tradicional vai gerar uma reação, uma erupção que você não vai conseguir segurar depois. Então você aprende um domínio próprio no nível hard level, assim. Você aprende que você tem que se controlar o tempo inteiro, porque a sua reação pode ser transferida para ele e ele reagir de maneira muito maior, uma erupção muito, muito maior. E a partir desse momento eu comecei a chamar o André de o meu líder. Eu comecei a entender que enquanto eu achava que eu ia ser o amigo, e sou o amigo dele, e para ele me seguir, e sou o pai dele, mas quem me mostra o caminho para ser mais parecido com o Senhor Jesus é ele, não eu. E aí inverteu completamente. Inverteu, eu comecei a então encarar, a discernir a cada dia, e aprender a cada dia como cuidar dele. E essa segunda foto, essa é só para você ver como ele está agora. Essa cara de safado, ele vive comigo pelo mundo, andando. Eu levo ele em tudo quanto é lugar. E ele vai, e a cada lugar que eu levo, é de novo mais aprendizado, mais aventuras, mais caminhos. E assim eu vou seguindo e vou vendo mais de Cristo na vida dele e mais de Cristo na minha vida. Se eu não tivesse entendido no começo o meu papel, o André seria órfão de pai vivo. E ele não somente seria um órfão de um pai vivo, porque quando você, pai e mãe, desiste ou não faz por ignorância ou por falta de entendimento, você não somente corta o lado relacional pai e filho, mas você corta também as possibilidades das amizades. E esse é um drama gigante na vida de um neurodivergente, é a ausência de amigos, pois as pessoas não sabem como se relacionar, as pessoas não estão prontas para estender a mão, as pessoas precisam discernir, então é um isolamento total. Mas para a gente entender isso sobre a ótica da palavra, que é o que nos guia, eu queria dar para você algumas bases. Para vocês levarem isso no coração e começar um processo de discernimento e de continuidade.
O primeiro texto que nós vamos aqui avaliar é Lucas, capítulo 14, que é um texto muito conhecido. E eu queria que você lesse comigo. E presta muita atenção nesse texto, como se Jesus estivesse aqui falando esse texto. Ele é simples, ele é bem conhecido. E nós, como discípulos do Senhor, iríamos ouvir esse texto e vamos ver como que a gente reage diante dele, ok? Vamos ler. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, nem seus vizinhos ricos. E assim, pausa. Ele está dizendo que é para você nunca convidar um amigo, uma amiga? Não. Ele já está dizendo que na lei da reciprocidade, você me convida para uma pizza na sua casa, é muito provável que eu convide você para ir na minha. É muito provável que eu falo, vamos continuar a amizade. Isso acontece nas nossas relações. Mas quando isso acontece e eu sou recíproco, eu dou para você aquilo que você me deu primeiro, você já ganhou a sua recompensa porque você investiu na amizade primeiro me convidando para ir na sua casa e agora você tem o retorno daquilo que você investiu. E eu chamo você para minha casa e nós juntos ganhamos a nossa recompensa. E está tudo bem. Jesus não está dizendo aqui que nunca chame seu amigo para... Não, ele está dizendo, ele está dando um exemplo, que se isso acontecer, a paga vai acontecer imediatamente a partir da reciprocidade. Continuando, mas quando der um banquete, convide os pobres, devagar, aleijados, mancos e os cegos. Para aí. Convide, quando você der um banquete, algo legal. Não é dar o pão a alguém que está com necessidade, que parou no farol lá, de cadeira de rodas, tira lá uma moeda. Não. Quando você der um banquete, você fez uma produção, você convide os aleijados, os mancos, os cegos e os pobres. Você repara que Jesus primeiro aqui coloca o drama da classe social, o pobre, e ele coloca os deficientes. E ele dá aqui a classe do aleijado, a classe do manco e a classe do cego. Muito presente no mundo antigo. Jesus não podia falar naquele momento autismo, porque o termo não existia. Não podia falar TDAH, não podia falar síndrome de Down, não poderia falar todos os outros transtornos existentes. Mas ele cita a classe dos deficientes. E aqui a primeira pergunta, então, mas quando der um banquete, convide. E aí, por quê? Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. Lembra que eu te falei, eu vou chegar em casa, o meu filho vai falar, papai, te amo. Não. Não há retribuição normal esperada. Quando você, então, fizer isso, você não vai ter essa retribuição. Entretanto, agora juntos em alto e bom som, a sua virá. Caramba, é uma promessa na vida vindoura. É uma recompensa que nós não temos ideia o que ela vai ser, mas é uma promessa da boca do Senhor Jesus que vai vir uma recompensa lá, ok? Você quer recompensa? Quer. Legal, não é? Chegar no céu bem, melhor ainda. Certo? Certo? A gente reage com recompensa? A gente não faz isso para os filhos, né? Mas a gente reage, né? Pergunta simples e direta. No último mês, vamos pensar no mês de junho. Mês de junho, 30 dias do mês de junho. Quantos aleijados, mancos e cegos você convidou para um banquete lá na sua casa? É porque junho está muito perto, né? Vamos ver maio e junho. Maio e junho. Abril, maio e junho. Março, abril, maio e junho. Janeiro a junho. No último ano. No ano anterior. E é melhor parar por aí. Agora o texto está dizendo que se você fizesse isso, porventura você fizesse isso, você ganha uma recompensa na eternidade. A gente olha, a gente vê, a gente entende, mas eles não são partes, então, eles que já vivem os possíveis dramas da orfandade pelos lutos dos seus pais, eles vivem também a vida sem amigos. Porque ninguém os chama. Ninguém os chama. Meu filho dificilmente é chamado para uma festa de aniversário. Ninguém os chama. Agora, olha que interessante, qual é a nossa resposta a isso.
Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Que cabra safado foi esse? O que essa resposta tem a ver com a pergunta? Sabe quando alguém quer falar alguma coisa para mostrar que está entendendo o negócio, mas não sabe nada? Ele levanta a mão porque é o mecanismo de defesa que brota do coração dele. Então ele, não, é verdade. Ô Senhor Jesus, como vai ser bom aquele dia lá no reino de Deus. Não foi isso que eu disse. E Jesus percebe o drama que esse camarada gera ali. Poderia ficar quieto. Poderia ficar assim, ó Senhor, vamos começar já com o coração então contrito, pedindo perdão. Senhor, eu nunca chamei, não foi só no último mês, não foi no último ano, foi na última década. Senhor, eu nunca chamei mesmo, a minha vida inteira. Ô Senhor, nos ajude a entender isso, Senhor, nos ajude a mudar. Não, como é maravilhoso no reino de Deus, a comida boa, farta. Aí Jesus fala, para ninguém ficar nessa influência dessa fala que leva para uma outra direção. É aquele momento que Jesus fala, deixe eu desenhar. Deixe eu desenhar. E ele começa tudo de novo a história. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Perceba, banquete, demanda, preparo, contratação, trabalho, serviço. Não é só aquela coisa, uma pizzinha aqui em casa. Não, é uma grande produção. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Desculpas, justificativas, não faz parte da minha agenda, da minha zona de conforto hoje, não tenho planos para isso, não quero, tenho outro programa. Esse servo então se volta para o seu rei, e aí o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo. E aí Jesus desenha de novo com as mesmas palavras. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, onde você vai encontrar aqueles que estão largados, que não têm amigos. E traga quem? Repete a mesma oração. Tragam os pobres, tragam os aleijados, tragam os cegos e tragam os mancos. Jesus, então, quando aquela voz dizendo como vai ser legal a comida lá no seu reino, ele fala, não, vamos trazer para o tema, porque a gente precisa de uma resposta para esse tema. A gente precisa de um encaminhamento, não pode ficar assim, simplesmente jogado no ar, que existe uma missão e que a gente não faz porque a gente não entende, a gente não faz porque a gente não tem estrutura, a gente não faz porque nós não estamos preparados, e todos os outros elencos que a gente vai lá elencando para o que não fazer e por que não fazer. E o resultado disso é que todos foram chamados para a festa. Todos foram chamados, então, para desfrutar deste banquete. Que representa, e essa é uma parábola, essa é uma ilustração, ela não representa um evento específico que aconteceu lá no 1º século, devido ao advento de Cristo, não. Mas representa o banquete celestial que começa na terra e que não termina no céu. Porque lá é eterno. Começa na terra quando a gente começa a se conectar com o eterno, com a eternidade, e a eternidade começa a fazer parte da nossa vida, e você sabe que primeiro você perde o medo de morrer, segundo você grita com Paulo, a morte, onde está a sua vitória, terceiro você segue se transformando, até chegar aquele dia onde nós trocaremos, como cantamos, a nossa cruz por uma coroa. Então é um processo, e esse processo acontece aonde? Esse banquete inicial acontece quando? O ensaio desse banquete eterno acontece quando e como? Acontece no nosso ajuntamento coletivo. Acontece em cada culto, em cada domingo, em cada reunião de oração, em cada conversa, em cada grupo pequeno, seja lá como você chamar, em cada acampamento, na vida da comunidade.
E quando você está conectado realmente com o Senhor Deus e vive realmente numa comunidade onde o Senhor é o pastor supremo de todos nós, como você certamente vive aqui, você sabe que você não consegue imaginar a sua vida sem isso. Você não fala assim, não, acho que agora acabou, né? Negócio de igreja. Não, quem faz isso nunca entendeu nada. Quem faz isso não percebeu a presença do Senhor, não percebeu a liberdade religiosa, não percebeu o benefício da comunhão, do fogo de Deus que se manifesta no nosso meio, dos desafios, das correções, do amor da comunhão, não entendeu nada disso. Quando a gente entende, você sabe que esse agrupamento coletivo, que a igreja do Senhor Jesus é a resposta para o mundo. Não é partido, não é novas ideias, não é novas soluções. Não tem, o mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Ele não vai, de repente, ser transformado e a cidade inteira, vai todo mundo se dobrar ao Senhor Jesus. Caramba, o mundo que jaz no maligno, eu tenho dificuldade para entender isso. Quando o crente maluco começa a falar isso, eu fujo. Eu falo, peraí, não dá para entender. Então, se o mundo vai ficar maravilhoso, Jesus não volta, não. Nós vamos transformar a terra, vamos conquistar, vamos prosperar, vamos liderar. Não, não é. O único rei, Senhor absoluto, com todas as respostas, se chama Jesus. Jesus. Então, se nesse banquete, se nessa instituição, se nesse formato, se nesse ajuntamento coletivo, se nesse lugar nós podemos então ter e desenvolver irmãos para órfãos ou não órfãos, mas nesse caso, literalmente, gente que sem amigos, sem presença, sem continuidade do sorriso, da conversa, porque, não sei como lidar. Aonde nós estamos jogando esse povo? Aí você parte para as estatísticas. As estatísticas hoje, por exemplo, só na área de autismo, já é 1 em 33, em 34, em 36. As estatísticas só crescem. Não é porque é um momento que está crescendo, não, é porque antigamente eles ficavam sem diagnóstico. Antigamente eles ficavam ali isolados nas suas casas. Antigamente eles ficavam escondidos nas suas famílias e sofriam. Se a escola, eu lembro da minha escola, tinha a ala, e a professora chegava assim e dizia assim, olha, quem não se comportar vai lá para a área dos loucos, hein? Era um pejorativo maligno. Era pastor orando para expulsar o demônio. E até hoje, gente, eu recebo gente na minha sala, no meu gabinete. Pastor, contando casos. E será que a gente deveria lá orar por libertação? Fala assim, a libertação sua, da sua ignorância. Não daquela criança ou daquele ser, a sua. Você é o encapetado. E de um capeta mais forte que o capeta. Porque o capeta da ignorância, que te cegou, que não fez você entender que existem pessoas de todas as formas e diferentes, e que é Deus, é somente Deus que sabe o porquê isso aconteceu na minha família, na sua, no outro. Mas o ponto é que enquanto nós não entendermos que este banquete é um convite para todos, as nossas igrejas continuarão sem esta presença. As nossas igrejas continuarão como um local que celebra, isso é legal, celebram as crianças chamadas normais. Celebram os adolescentes rotulados como normais. Celebram os jovens normais, celebram os adultos normais, os idosos normais. Gente, nós estamos tendo hoje idosos com 80 anos recebendo diagnóstico de autismo. E aí os filhos estão falando, finalmente agora eu entendo por que ele era assim. Por que ele fazia isso? Por que ele fazia aquilo? Ou porque ele deixava de fazer algumas coisas. Se nós não entendermos que nós que estamos aqui preparando o banquete, não nos prepararmos para recebê-los e não formos gritar na cidade que é para eles virem, nós estaremos excluindo. Nós só estamos atrasados uns 2000 anos, né? Por causa que esse texto aqui é bem antigo. E a gente mesmo lendo, a gente não parou. Olha, nem que fosse pela recompensa, vai. Nem que fosse pela recompensa. O dia que esse texto entrou no meu coração, eu estava orando com o pessoal do departamento infantil, num treinamento, e eu fiz uma oração dizendo, Senhor, nos ajude a trazer todos aqueles que não foram convidados para a festa.
Eu falei isso espontaneamente. Quando eu falei isso, gente, me veio uma dor no coração. Sabe quando vem aquele clima de arrependimento em você, que você fala: Senhor, eu sou o primeiro pecador. Eu sou o primeiro, Senhor, que nunca me importei. Eu sou o primeiro, Senhor, que nunca olhei. Eu sou o primeiro que não tinha esse olhar, não tinha esse cuidado, não pensava em inclusão, pensava só em quem consegue ter mobilidade, cognitivo apurado. Eu nunca pensei nele. Senhor, me perdoe, me perdoe. Então nós precisamos olhar para isso, para esse banquete então, que começa aqui. Esse banquete que é um convite para todos. É um convite que nós devemos entender para receber, porque se nós não fizermos nada, nós estaremos decretando que eles não são bem-vindos. E aí você imagina uma igreja que a gente fala que Deus é Senhor de todos, que o Senhor é Senhor de todos, que Ele chama todos. Legal. E quando entra o primeiro diferente, isso eu vivi, viu, pastor? O pastor não educa o filho dele, hein? O pastor não educa o filho dele. Olha o menino lá esperneando. Você imagina a dor. A dor. Ah, mas vai dar muito trabalho. Isso vai dar trabalho. Mas o Senhor Jesus não exclui ninguém. Ele não exclui ninguém. Quem exclui somos nós. Então esse processo tem que nos levar a entender que estes, que sim são convidados para a festa que começa aqui, são convidados para entrar nos nossos ajuntamentos. E não também para serem, tem um pessoal, guarda essa frase, o pessoal da inclusão. Assim como tem o pessoal da recepção, porque os outros irmãos viram a cara. É só quem fica com cara de alegre é quem está na recepção. Os outros passam batido por você. Esse negócio do pessoal é um perigo. Não é para ter o pessoal da inclusão, é para ter a igreja inteira recebendo. É para ter a igreja inteira durante a semana convidando eles para os banquetes durante a semana, porque eles não têm amigos. Porque eles são sozinhos. Você com um número na mão aqui viveu um segundo de cadê? Quem é? Eles não têm nunca. Ninguém chama para tomar um sorvete. Vou levar você ali. Ninguém. Que igreja somos nós? Que povo do amor somos nós? Isso não é amor. Isso é literalmente não. É só para um alvo. E Jesus está ali. Não, eu chamei todo mundo. Eu chamei todo mundo. O convite é para todo mundo. Se nós não convidarmos, nós teremos o quê? Mais órfãos e sem amigos. Porque esses pais, eles precisam também de todo um apoio, de um acolhimento, de uma sensatez, para ficarem em pé. Eles precisam de rede de apoio. Precisa alguém, pela misericórdia de Deus, falar assim: meu, você não está querendo sair com seu marido, não? Eu vou ficar lá com seu filho, vamos fazer um babysitter. Pelo amor de Deus, sai. Vai fazer alguma coisa. Gente, a primeira vez que nós fizemos um acampamento, e levamos todos os neurodivergentes da igreja, nós levamos 5. Eram autistas, síndrome de Down e paralisia cerebral. Eu, o meu filho e mais 4 pais. Nós nunca tínhamos ficado um fim de semana, alguns dias, algumas horas, sem eles. Você tem noção do que é isso? E eu lembro que quando entrou no ônibus, levaram, né, fizemos todo um projeto de inclusão na igreja. Isso é um workshop que eu faço nas igrejas. Estou falando para cá, essa é parte dos meus sábados hoje. E a gente colocou no ônibus e eles ficaram: e aí, pastor, vai deixar mesmo? Eu falei: vai. O meu vai, o senhor tem que ir. O meu vai, o senhor tem que ir. E a gente ali naquela expectativa: não, vê se quer vir embora, Não sabia o que fazer. Não, vamos segurar firme. Eles vão. Eles vão, porque o departamento infantil nosso tinha aprendido essa lição de ninguém fica fora da festa.
Quando eu cheguei para falar assim, vai ter acampamento, ai meu Deus, pastor novo, né? Primeiro acampamento, é criança, ai, o que vai acontecer? Cheguei para a nossa líder e falei, olha, será que eu podia levar uma tarde o Andrezinho lá? Eu fico com ele, fica tranquila. Ela olhou para mim e falou, pastor, mas você não ensinou para a gente que ninguém fica fora da festa? Ninguém fica fora da festa, pastor. Ninguém mais fica fora porque a gente entendeu. Isso é resposta do evangelho. Você entende, você faz. Você não entende, volta para casa dizendo, que bonita aquela palestra. Não, você fala, eu preciso fazer alguma coisa. Gente, quando os 5 pais aliados, assim, o ônibus partindo, a gente dando tchau, meio sem acreditar, né? Olharam para mim e disseram assim, ô pastor, o que a gente faz agora? Falei, quanto a vocês, eu não sei, eu vou para o shopping. Eu preciso ficar no shopping lá 4 horas sentado, sem olhar criança, sem correr atrás de criança. Eu preciso ficar lá olhando os outros passarem. Foi isso que eu fiz, gente. Eu fui na Copenhague, eu peguei uma xícara de café e fiquei sentado por horas. Eu só precisava ficar quieto, em paz, sem ninguém para olhar. E foi um sucesso o acampamento. E foi um sucesso. E tem toda uma história linda por trás de como a gente fez isso, como a gente aprendeu. E hoje na nossa igreja é completamente normal. Todo mundo vai para a festa o tempo inteiro. Todo mundo vai para a festa o tempo inteiro. O Senhor foi mostrando, o Senhor foi dando discernimento. A gente não podia então reagir de uma outra forma, porque a vida deles já passam por todas as dificuldades. Eles não conseguem ter essas compreensões plenas. E cada um com o seu transtorno, cada um com a sua dificuldade. Chegou nos acampamentos, veio um menininho de cadeira de roda, devia ter uns 12 anos. E nós levamos também esse menino, para minha alegria, depois fala, pastor, a gente fez um grupo de 4 amigos, os 4 ficaram carregando eles para correr junto com ele. Acampamento, terreno acidentado, não dá, né? Cada um pega na cara e vamos correr! E fez tudo e participou de tudo. Aí você olha no olho de um pai e de uma mãe, fala, vocês levaram eles. Vocês levaram eles. Não tem preço, gente. Não tem preço, porque você está dizendo literalmente com as suas ações que o chamado para a festa é para todo mundo e não só para quem sobe escada, ou para quem age normal, ou para quem senta e ouve, faz oração. Não, para todos. Mesmo quando você pensa que eles não estão entendendo, eles estão entendendo. Mesmo quando você pensa que ele não está discernindo, eles estão discernindo. Ele não precisa olhar no seu olho. Sabe essa coisa de, olha para mim, olha, eu estou falando com você. Olha no meu olho, papai está falando. Cara, no olho. Ele está falando com você, assim, olhando para cá. Ó. Mas está entendendo tudo. O campo de visão é muito maior do que o nosso. Então ele está vendo, se você mexer o pé ali, ó, ele está vendo. Mas não precisa olhar para você. Às vezes olhar dói para eles. Dói, traz dor. Uma das maiores pauladas que eu levei do Espírito Santo foi depois de 1 ano. Quase 1 ano. Quase 12 meses. Todas as noites eu oro com meu filho, a gente ora, depois a gente recita o Salmo 23, depois a gente recita a oração do Senhor Jesus, depois eu abençoo ele, depois ele dorme. E ele começou a aprender o Salmo 23 e chegou na parte do preparas uma mesa na presença dos meus inimigos ou adversários. As 2 mais famosas traduções. E aí eu cheguei e falava, André, preparas uma mesa na presença dos meus? Ele, amigos. Eu, não, André, inimigos. Outro dia. Preparas uma mesa na presença dos meus? Amigos. Eu, inimigos. Depois de muita repetição sem sucesso, eu falei assim, eu acho que ele está confundindo amigo com inimigo, porque é próximo, vou usar adversários. André, a palavra é nova. Ó. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Vai lá. Preparas uma mesa na presença dos meus amigos. E eu já ia irritadinho, né? Professor de escola bíblica, irritadinho. André, preparas uma mesa na... André, preparas uma mesa... Aí veio essa voz, que é o que acontece quando nós acolhemos o diferente. Veio essa voz do Senhor. Inimigo tem você. Inimigo tem você. Ele não tem inimigo. Para ele todo mundo é amigo.
Inimigo tem você que fica doido com uma pessoa e não quer mais olhar. Inimigo tem você que se diz normal. Ele não tem inimigo. Para eles todos são amigos. É gente, é amigo. É gente, está lá. É gente, é amigo. Então, o trazer essa população para dentro, primeiro é a resposta ao que o Senhor fez desde o início, e não uma resposta nossa do mundo moderno, não. Primeiro é identificar que nós pecamos, que nós deixamos de fora, que nós não respondemos nem no último mês, nem nos últimos 6 meses, nem em toda a nossa história. Então não é um favor que nós estaremos fazendo para o Senhor, não. É simplesmente obedecer aquilo que nós não tínhamos obedecido. Segundo, é aprender com essas diferenças que nos farão pensar em ângulos que nós não enxergávamos e que agora nós começamos a enxergar. É lidar com níveis de pureza, de olhares, de sentimentos. É nos colocar em situações de ter que ter, como eu disse, um domínio próprio mais apurado. Um jogo de cintura mais apurado. Quando a classe, quando o povo, quando nós começamos a formar pessoas para lidar com esse time, e você vai vendo o jogo de cintura, você vai vendo, caramba, essa pessoa está se tornando um ser humano melhor. Caramba, olha, chegam para mim agora pessoas assim, idosos. Pastor, eu tenho medo de lidar, como que eu faço? Por quê? Porque carregou isso a vida inteira, entende? Eu não sei. Você já se sentiu assim? Às vezes, muita gente fala isso para mim. Às vezes eu vejo um deficiente visual indo atravessar a rua. Eu não sei se eu vou lá, se eu corro, se eu paro, se eu dou o braço, se eu dou o ombro. Fica meio sentindo fora ali daquele momento. Mas quando você começa a lidar e começa a aprender, você fala, meu Deus do céu, eu estou sendo resposta, eu estou sendo abraço, eu estou sendo toque de Deus. A comunidade começa a ficar mais humana. Mais humana. Porque é um outro olhar, é uma outra percepção, é um outro cuidado. Então, é um processo de retorno à palavra, que inclui a todos. É um retorno que nos faz perceber que é missão da igreja chamar todos para a festa. E para mim isso virou meio que um case assim, missionário, né? Porque a gente manda missionário para algum lugar específico, um povo específico. A gente precisa acordar e agora sermos os missionários para os deficientes. Nós, eu, você, os missionários para os deficientes. Aqueles que andam na rua e falam, caramba, vai lá na igreja, olha, tem uma galera. Você vai ser muito bem-vindo, porque eles estão o tempo inteiro acuados e protegidos pelos seus pais e totalmente sem amigos. A vida, então, sem amigos é uma vida dolorida. É uma vida que eles ficam sem a adição de um novo ser na vida. Amigos enriquecem. Amigos enriquecem, amigos somam, amigos trazem para a gente novos ângulos também. Você aprende um com o outro. Eles não têm essas somatórias, eles não têm essas adições de valores. Por isso que o mundo fica extremamente fechado e muito dolorido para se viver. Eles se sentem, então, fora da sociedade, eles se sentem retraídos, eles sentem sempre aquele drama. Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que vão fazer alguma coisa para me ajudar? Gente, eu presenciei uma cena um dia na igreja, um menininho, ele estava entrando na sala, no departamento infantil, e na hora que ele foi entrar, ele chegava assim na porta, parava e voltava. Ele tinha um sério problema com repetição de padrão, de toques, então ele ia e voltava. Ele ia, punha o pé na porta e voltava. E eu estou assistindo aquilo, pronto para intervir, e deixando o barco andar, porque as pessoas estavam ali aprendendo, sendo treinadas. Daqui a pouco eu vejo com alegria, a professora percebeu que ele não ia conseguir entrar. Ela veio com a sala para o lado de fora. Ela já veio com a mesa na cabeça, com as atividades. Vai ser aqui a aula hoje. E ele sentou. E ele participou. Quando acabou o culto, na nossa igreja eu tenho esse costume, acaba o culto, eu sou o primeiro a sair, vou cumprimentar os irmãos na porta. E aí eu vejo uma mãe na escada chorando. Falei, oi, tudo bem? Está tudo em paz? Era a mãe do menino.
E ela falou assim para mim: fazia 12 anos que eu não podia entrar numa igreja. 12. Hoje eu vim, o meu filho ficou na classe. Obrigado, pastor. 12 anos querendo estar na igreja. Querendo estar na igreja. Então, é nosso dever absoluto, imediato, que necessita de uma resposta ágil. Porque senão, sabe o que acontece, gente? Corre o risco de você passar mais não sei quantos anos e você olhar para a mesma pergunta e falar: eu continuo sem fazer nada. E o Evangelho não é para a gente não fazer nada. As palavras do Senhor não é para a gente simplesmente deletar. É para a gente responder. Porque a minha resposta toca uma mãe, toca um pai, toca um filho. E assim essa comunidade de amigos e irmãos, ou amigos mais chegados que irmãos, acolham. E do jeito que nós estamos indo agora, então, com o número de diagnósticos, com o número dessas vozes militantes e necessárias para fazer com que as políticas públicas se movam, nós temos nas mãos uma grande oportunidade de ser luz na cidade. Se começa um burburinho aqui ao redor de vocês que essa igreja é inclusiva a deficientes, vocês começam a ser uma voz ainda mais forte lá fora. Se dessa inclusão de deficientes, amanhã essa igreja vira uma plataforma para receber crianças divergentes, deficientes durante a semana, porque os prédios estão vazios, não está com todo mundo aqui, tem um outro nível de influência. Se depois disso você faz uma ligação com os profissionais da saúde, os fonoaudiólogos, os psicólogos, os atendentes, os terapeutas de todas as modalidades, e começa a dar um serviço voluntário, você tem um outro grau de influência. Não com a rebelião de que não, o Estado, o governo tem que fazer. Nem espere, nem espere. Nem espere. A resposta para o mundo está nas nossas mãos. Porque nós temos o prometido das nações no nosso coração. Então não vou esperar ninguém, não. É comigo. Sou eu. É você. É você que vai dar a mão para esse e falar: vem. Você vai ter aqui uma comunidade que vai te amar. De gente que vai andar com você. Mas para isso eu preciso desse movimento. Desse movimento que tem que passar por todos os níveis e olhares. Está vendo esse cadeirante aí diante da escada? Quando nós tornamos Perdizes uma igreja acessível, foram 9 anos. Eu vou fazer 9 anos agora na igreja. Demorou tudo isso. Foi há 1 mês atrás que o certificado pleno veio. Hoje, graças a Deus, um cadeirante vai em qualquer lugar na igreja. Em qualquer lugar na igreja. Sozinho, sem ajuda. É rampa para tudo quanto é lugar. Pensamos em tudo. E aí, alguns pastores chegavam para mim, o pastor Luciano, e falavam assim: vocês estão sendo muito trouxa, né? Não precisa. A mentalidade, eu não estou fazendo porque a prefeitura pediu. Estou fazendo porque eu quero dar mobilidade para todo mundo, poder acessar todos os lugares. Não é porque é legislação, é porque é a consciência do evangelho que dá acesso para todo mundo. É caro? Muito. É difícil? Muito. Mas naquele dia diante do Senhor, eu quero dizer ao Senhor, quando o Senhor me deu força para transformar a dor o sofrimento em missão, eu não pensei só no meu filho, porque meu filho anda. Mas eu pensei também naqueles que não têm esse dom. Esse dom. O chamado então é sério, o chamado então demanda o que eu escrevi aí. Qual será a sua resposta? Para que em nome de Jesus nós não nos tornemos pessoas que desassociam o ouvir do obedecer. No hebraico, ouvir é obedecer.
Quando você ouve, quando você lê lá na sua Bíblia, ouvir, escute, ouça, tudo isso aí tem a ver com obediência. Com obediência. Querendo dizer que se você ouviu e não fez, você não escutou. Agora, aquilo que você ouviu e reagiu, sim, você escutou. Quando Davi foi levar lá comida para os seus irmãos, a Bíblia diz que ele chegou e o Golias estava afrontando o povo, e a Bíblia põe só um verso, e Davi ouviu. E quando ele ouviu, quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Senhor? Então a minha oração nessa tarde, nessa conferência, é para que se houver aqui um Davi, se houverem talvez 2, se houverem mais, mas é cada um responsável pela sua resposta. Cada um é responsável para falar, Senhor, o que eu vou fazer, qual vai ser a minha resolução, o meu olhar, o meu cuidado, para que eu não exclua ninguém da festa que o Senhor tem para todos. E se isso começar aqui na vida de vocês, vai começar uma revolução linda, que não só vai abrir espaço para essas pessoas, mas vai abrir espaço para o coração de vocês serem transformados. E vocês vão se tornarem seres mais parecidos com o Senhor Jesus. Com menos inimigos. E com mais amigos. Com menos julgamento. E com mais tolerância. Com menos fala. Com falas que se tornarão cada vez mais reduzidas. Mas com ações que se transformarão cada vez em transformações e ações maiores, longas. E é isso que importa para o Senhor, não é quanto a gente fala, é quanto a gente faz. Porque falar sempre vai ser mais fácil. E eu quero concluir dando esse momento para a gente orar, porque a gente precisa para isso o Espírito Santo. Senão a gente não faz nada. Eu queria te convidar para ficar em pé comigo. Para pedir que o Senhor, aquele que sonda o nosso coração, aquele que conhece, que Ele comece a trazer agora na nossa mente, trazer na nossa alma, esse olhar. Fala, Senhor, coloque em mim esse olhar, pelos deficientes, sem amigos. Senhor, me levante para ser um amigo. Me levante para ser um cuidador, um apoiador. Me levante, Senhor. Vamos orar? Grande Deus, Tu és a razão da nossa vida, a razão da nossa história. O Senhor nos chamou para a festa. Nós atendemos e temos Te seguido, Senhor. E temos celebrado, ensaiado para o banquete celestial, onde na eternidade todos, como cantamos, cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Mas nessa hora nós queremos Te suplicar, Senhor Jesus, ajude-nos a responder ao Teu exemplo, à Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, e colocando no nosso coração esse senso dessa urgência, porque nós estamos tão atrasados, Senhor. Que nós possamos pensar, Senhor, em tanta inclusão de tantas deficiências que estão, Senhor, no nosso redor, que estão nas nossas famílias, que estão no nosso bairro, na nossa cidade. Senhor, comece a minar corações com Teu Espírito. E que esse processo não fique somente na consciência. Que esse processo possa fazer um nascimento acontecer. Um nascimento, Senhor, que faça coração se abrir e amizades nascerem desses, Deus, que se sentem desgarrados, muitas vezes órfãos de pai ou mãe por terem sido abandonados, e geralmente sem amigos. Levante-nos, Senhor. Levante-nos, Senhor. Levante-nos, Senhor, porque o Teu amor em nós constrange, o Teu amor em nós, Ele é capaz de nos dar forças para encarar, para aprender e para sermos um local, um porto seguro para todos, Senhor.
Que nos próximos dias e semanas e meses, que o Senhor venha com o teu Espírito trabalhar em cada coração e que haja esse desejo de responder essa pergunta com ações. Em nome de Jesus. Nós oramos porque cremos, nós oramos porque o Senhor veio até nós e nós queremos então ir até todos e toda e qualquer deficiência, convidando todos para a festa. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós pedimos perdão por não notarmos isso. Nós pedimos perdão, Senhor. Vem com teu Espírito e escreve uma nova história, fazendo-nos ser os amigos. Queremos ser os amigos daqueles que não têm muitos. Assim nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aqui está o meu contato. Se você quiser me adicionar nas redes, você vai assim saber um pouco mais da história do Andrezinho. E eu peço também a tua oração por nós. Vocês estarão nas minhas orações. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.